Os filmes slashers, entre as características que os destacam de outras obras do gênero de suspense e mistério, está justamente na sua ênfase nas cenas de perseguição, onde temos um criminoso que é parcialmente humano, diga-se de passagem, né? Com um visual e características gerais extremamente distintos, né? Em uma perseguição desenfreada, quase com habilidades que beiram quase ao paranormal, ou algumas vezes chegando até mesmo ao paranormal, como em clássicos como A Hora do Pesadelo, sendo que existem 3 filmes que inclusive estruturaram a base desse gênero, que foi Sexta-feira 13, Halloween e o Massacre da Serra Elétrica, lá no finalzinho justamente dos anos 70. E a partir daí é que nos anos 80 tivemos vários filmes absorvendo suas características para pegar e criar suas próprias grandes franquias de sucesso. E o que acontece é que existe um slasher feito pelo grande mestre Tarantino. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e no Sexta-feira Sinistra de hoje estreia o nosso novo quadro, que é o Isso é Slasher, onde falamos de filmes que estão justamente dentro desse gênero que algumas vezes é colocado como definidor dos anos 80, diga-se de passagem. Afinal, quando fala-se de filme de terror mais moderno, muitas vezes a gente tem justamente os grandes slashers como o exemplo que aparece na cabeça. Mesmo os mais recentes, né, aparece muitas vezes o Ghostface da franquia Pânico, por exemplo, né? E mesmo esse ano de 2025, vários estão de volta ao cinema, como a própria franquia Pânico. Ursinho Puff acabou virando a ponta do iceberg de uma grande franquia de contos de fada, versão justamente slasher, que vai começar a pegar ter os seus spin-offs atualmente no cinema, e por aí vai. Então, vamos começar então por Tarantino em 2007, quando ele faz o filme A Prova de Morte, onde o grande vilão é interpretado por ninguém mais e nada menos do que Kurt Russell, que é conhecido por outras grandes parcerias, mais precisamente as parcerias dele com John Carpenter, fazendo filmes como Os Aventureiros do Bairro Proibido ou O Enigma de Outro Mundo. E o que ocorre é que nessa obra nós temos como grande chamariz a ideia de que o vilão, feito justamente pelo Kurt Russell, é um dublê aposentado que fazia várias cenas de ação de carros. Ele tem justamente um carro à prova de morte. Carro que é um conceito que realmente existe no cinema de ação mais antigo, né? Que a ideia básica é que é um carro que é extremamente reforçado para fazer as mais diversas batidas e capotagens para cenas justamente de perseguição. Atualmente a gente tem o CGI, que ajuda a facilitar muito o computador pegar, evitar coisas extremamente perigosas que podiam ser extremamente tensas, né? Mas ainda a gente tem bastante presença justamente de efeitos práticos para fazer certas filmagens, né? Então, como, por exemplo, a maioria dos carros dos últimos Mad Max, eles existem de verdade, né? Porém, isso aí é uma coisa mais dos filmes mais antigos, diga-se de passagem. E faz todo o sentido, como eu vou justamente comentar daqui a pouco, porque o que acontece aqui nesse filme, justamente o Kurt Russell interpreta esse dublê, que tem todo o seu traje diferentão e seu carro diferentão, e ele usa ele para pegar e cometer as maiores atrocidades. E a gente vai ver justamente a saga das vítimas tentando pegar e escapar justamente dessas perseguições dentro desse filme. Em primeiro lugar, o filme ele foi feito para ser homenagem aos chamados filmes exploitation dos anos 70. E o que seriam esses filmes exploitation? Basicamente, são filmes que seriam extremamente apelativos, né, justamente por altas cenas de violência e de sacanagem. E o que acontece é que em 1934, nos Estados Unidos, nós tivemos uma legislação criando um censor moral que controlava justamente o que podia ter ou não em qualquer tipo de filme, e controlado por um pastor, um sacerdote chamado Joseph Bain. Então, isso acontecia até o finalzinho lá dos anos 60. Então, durante basicamente quase 30 anos, a gente teve toda a indústria perdendo um monte de patrocínio e alcance de materiais se eles fizessem qualquer coisa que fugisse do padrão moral que era colocado justamente por aquela congregação religiosa específica. Naturalmente, quando acabou essa lei, o negócio
botou tudo pra fora aquilo que estava reprimido durante 30 anos, diga-se de passagem. Então, nós tivemos filmes com alto grau de violência fugindo, não que fossem todos assim nos Estados Unidos, mas que eram bem presentes, inclusive porque era uma forma de retratar também a sociedade da época, já que realmente a violência urbana estava explodindo nos Estados Unidos por mais diversos motivos, inclusive a questão da violência como componente cultural, já que a gente estava tendo a guerra do Vietnã, repreensão intensa em cima de ativistas contra a guerra que pegava e tinha na época, né, vários problemas urbanos gravíssimos por todos os Estados Unidos, né, gerando uma catástrofe de violência, né? Então, filmes acabavam trabalhando e retratando isso e criando uma estética própria. Além disso, Hollywood estava com seríssimos problemas. O pessoal fala de crise de Hollywood agora. A crise de Hollywood começa e se estabelece lá nos anos 60, porque justamente a televisão estava nos lares de todo mundo, e inclusive o cinema colorido e o cinema widescreen que a gente conhece, compridão, ao invés de ser um quadrado, eles surgem justamente para atrair as pessoas para elas voltarem para o cinema ao invés de ficarem só na televisão. Sendo que, então, criar temas que fossem justamente extremamente chamativos, o que inclui justamente usar elementos visuais da violência e da sacanagem, eram fundamentais para conseguir pegar e atrair parte do público. Tanto que quem vai pegar e criar o cinema blockbuster que a gente conhece, de altíssima gente indo, e criar meio que a fórmula básica que vai começar a estruturar os grandes filmes mais pra frente, é o Steven Spielberg com o filme Tubarão, lá nos anos 70. Além disso, a gente vai pegar e ter também o diretor Steven Spielberg, no caso o George Lucas, depois criando o Guerra nas Estrelas, além de outras obras que dá pra pegar e comentar aqui. Mas o X é que justamente por ser um cinema que não estava dando tanto dinheiro, também era uma coisa muito experimental, então as coisas podiam pegar e testar várias coisas diferentes, já que não tinha muita grana para qualquer coisa, e você tinha que fazer coisas diferentes para chamar a atenção do público também, sabe? Então, no meio disso tudo surge e se desenvolve esse gênero do exploitation, né, que é justamente onde na prática o personagem do A Prova de Morte acaba sendo, pela idade dele e pelos filmes que ele menciona, que ele participou, justamente do qual ele era o dublê, diga-se de passagem, né? E como eu disse, a ideia do filme que ele foi feito do Tarantino é justamente homenagear esse tipo de produção, que criou toda uma estética própria e, como eu disse, permitia você experimentar diversos tipos de histórias, personagens e cenários diferentes que serviram de inspiração para múltiplas coisas depois. Afinal, nesse período que depois surge Planeta dos Macacos, que é uma grande franquia até hoje, por exemplo, sabe? Ou o Kubrick, que vai fazer o 2001, Odisseia do Espaço, um dos precursores dos grandes filmes espaciais, sabe? Então, como eu disse, anos 70 era uma época de experimentação, e parte dessa estética experimental é bem bacana da gente pegar e recordar e lembrar suas origens, né? Ao invés de fazer só o copiar e colar que a gente exige e que muitas vezes a gente vê no cinema. Então, voltando a justamente a nossa obra, né? Fica bem interessante quando a gente pode pegar e ver, inclusive, o filme dividido em duas partes diferentes, porque a primeira metade do filme é quase que protagonizado justamente pelo vilão, e a segunda metade justamente justamente pela nova sequela de Vítimas que ele vai pegar e perseguir. Então, né, é quase como se fossem duas obras diferentes, né, quase uma continuação da outra. E é interessante isso porque esse filme, originalmente, não era para ser simplesmente um filme. Ele fez, junto com o Robert Rodrigues, um acordão que a ideia básica é: vamos pegar, como a ideia é homenagear os filmes exploitation daquele período, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar 2 filmes de 1 hora de duração cada um e botar comerciais falsos de outros filmes exploitation que não existem lá no meio. Inclusive, se algum fizer sucesso, a gente pode até pegar e criar um de verdade, diga-se de passagem, inspirado nesses trailers falsos, né? Só que o que acontece, e eles acabaram se empolgando demais, e ao invés de fazer esse filme mais diferentão, com basicamente um filme de antologia, com 2 filmes, né? Que era uma coisa meio que comum na época, diga-se de passagem, a ideia de você pagar exibições baratas no cinema, né? Tanto que o conceito de filme B que a gente conhece, ele é dessas décadas iniciais do cinema, onde você pagava por o filme principal que você assistia, e junto com ele tinha um filme menor, mais baratinho, que era feito
onde era, inclusive, era muito mais diferentão, experimental, né, já que era um filme com menor orçamento, onde você podia fazer qualquer coisa, já que, como era um filme extra, você não precisava ter tanto retorno assim, e normalmente tinha até uma animação ou um episódio de seriado que era exibido na época, pra você pegar e ir no cinema, sabe? Isso não tanto nos anos 70, mas um pouco mais no início do cinema, mais para os anos 30 ou 40, né? Mas, enfim, a ideia era fazer esse formato. Porém, eles acabaram se empolgando muito e o Rodrigues acabou fazendo o filme Planeta Terror, que é de uma mulher sobrevivendo com uma perna metralhadora no meio de um mundo cheio de zumbis, que inclusive eu posso falar algum dia para vocês aqui, coloque aqui embaixo se quiserem. E, enquanto isso, ele fez o A Prova de Morte, que também filme completo, que o Tarantino, né? Inclusive, muita gente considera que é o melhor filme do Tarantino, apesar de ter sido um dos maiores fracassos de público, e justamente porque ele tem um clima completamente diferente do cinema atual. Ele é um filme cujo padrão de fotografia, palheta de cores, tudo é feito com extremo capricho e cuidado, né? Com um filme recente, né? Só que tudo replicando muitos padrões, inclusive narrativos antigos, sabe? Então, o que acontece é que, além disso, como eu disse, é um filme slasher de perseguição. Só que metade do filme é conversa e diálogo. E a gente tá acostumado, infelizmente, àquela coisa que o filme tem que dar um susto a cada 2 segundos, uma mega correria a cada 5 minutos para poder pegar e atrair de terror, né? Tanto que muita gente nem considera de terror se não tiver susto ou uma coisa ultraviolenta, sabe? Então, o que ocorre é que aqui não. Aqui ele é um filme feito com diálogo. O primeiro 1 hora do filme mostra, inclusive, o padrão de como ele pega e interage com as pessoas, com uma roupa toda prateada, como se fosse um dublê mesmo, só que aquela coisa bem chateada porque ninguém reconhece ele, já que, além dele não ser um ator diretamente, mas um dublê, então, justamente, ele faz um monte de cena de grandes atores, existe ainda por cima o fato de que ele está velho. Então, a maioria das pessoas da geração atual simplesmente nunca assistiu qualquer obra do qual ele tenha participado para piorar a situação. Então, você fica se perguntando até onde ele comete as atrocidades dele, justamente como uma forma de revolta pessoal, porque ele não ficou um cara grande famosão. Dinheiro, com certeza, ele tem, tanto por causa que ele consegue pegar e montar aquele super carro. Você não consegue tirar aquilo do nada, né? Mas a questão grave parece muito essa coisa de você conseguir fama. Tanto que o padrão que ele persegue as vítimas parece muitas vezes como se fosse uma inveja das pessoas, que ele pega e seleciona suas vítimas para poder pegar e cometer suas coisas. Ele é muito o cara que já envelhecido, que já teve o seu grande sucesso, mas na baixa desconta o fato das pessoas não ter sido um cara super importante, mega famoso, tudo mais, e desconta isso em cima das outras pessoas, sabe? E usa isso com todo tipo de violência. E é engraçado que ele não faz isso de forma aleatória, ele é extremamente sistemático. Você vê como ele toma cada cuidado em cada decisão dele para ele pegar e não ser relacionado justamente aos crimes que ele comete, por mais insanas que sejam essas atrocidades. Então, é muito bem construída a ideia do cara inteligente, extremamente frustrado, do cara que tem grandes habilidades, mas ninguém nota ele. Então ele resolve pegar e justamente fazer isso com uma forma meio de alívio pessoal, o sentimento de poder, de sentir autoridade, essa coisa bem macabra de que para ele se sentir poderoso, tem que se sentir poderoso em cima de outra pessoa, ao invés do poder que ele tem sobre ele próprio. E diga-se passagem, poder sobre ele próprio, ele tem muito, porque, teoricamente, ele consegue fazer aquelas cenas espetaculares, controle do carro, etc, né? Só que não é suficiente, ele tem que esmagar literalmente outra pessoa para poder pegar e se sentir forte, sabe? O que vai justamente na oposição de quando surgem as verdadeiras heroínas na história, né? Onde a gente tem toda uma frase de construção que parece coisas do dia a dia, mas que também são garotas que a gente sabe que trabalham também no cinema, também trabalham como dublê e não estão importados em fazer famosas, estão importados em curtir a vida. Vamos fazer nossa grana, fazer nossos negócios e ao mesmo tempo curtir os nossos sonhos e aproveitá-los, na verdade, sabe? E é bem bacana que quando ele finalmente enfrenta elas, que a gente tem justamente 2 grandes cenas de perseguição de carros no filme, né? Então, como eu disse, é um filme lento,
calmo, onde você tem um diálogo, você constrói as coisas para você ter as grande perseguição, né? Então o que acontece? Quando o Peggy ocorre a segunda grande perseguição, ele finalmente encontra adversárias que são tão fodásticas quanto ela. Perdão o termo, sabe? Então, é muito o feitiço se virou contra o feiticeiro. É aquela coisa, sempre existe um peixe maior, alguém mais forte. E a impressão dá justamente que ele vai atrás de meninas, porque ele acha que o pessoal é fraco, não conhece nada de carros, etc. E elas são justamente o oposto disso, diga-se de passagem. Inclusive é bem engraçado, porque na autoescola, eu lembro quando eu fui fazer, a pessoa que mais conhecia de carro do lado era uma garota que sentava do meu lado, diga-se de passagem, sabe? Carro é uma coisa que inclusive mal conheço, diga-se de passagem, sabe? Inclusive, aquilo que me pegou, menos a temática de carro, é justamente as mega perseguições que tem no filme. E são bem boladas, bem estruturadas, você sente a tensão, o clima tenso e aquela coisa de que o carro pode explodir e detonar a qualquer momento. Inclusive, eles fazem referências a grandes filmes de perseguição de carro justamente dos anos 70. E que faz sentido, já que o filme ele se passa todo no período atual, só que com um tipo de história, um plot, um clima de construção de filmagem que lembra os anos 70 para homenageá-los. Porém, como eu disse, a narrativa é de uma construção detalhada de história e pega, nossa, existem muitos elementos interessantes desse tempo, e se a gente aprofundasse os cenários, os personagens, a trama, para poder pegar e criar algo elaborado. Então, assim, eu acho o filme espetacular, mas é claro, como eu disse, ele tem essa tensão. E a parte de sacanagem acaba não mostrando nada explícito, né? Só tem certos closes que aparecem lá dentro, mas que estão dentro do esquema sem mostrar nada demais do filme, né? Então, ele é um filme, como eu disse, muito de construção de personagens e personagens opostos, né? É como, por exemplo, no Dia de Fúria, né? Onde muita gente lembra da pessoa que acham que é o protagonista, né? Que é aquele cara que fica revoltado, começa a pegar e atirar dentro do McDonald's, fazer umas atrocidades porque teve um dia ruim. Mas na verdade, ele tem dois protagonistas, que é esse cara surtado e outro cara que é um policial que também passa uns perrengues absurdos de nível igual ou maior todos os dias, né? E que se controla para pegar e não entrar em fúria, né? Então, da mesma forma, a gente tem esses dois opostos que aparecem justamente das garotas pilotas e do cara dublê, que aparece justamente nessa história, essa dicotomia como ele é extremamente bem construída dentro do filme. E uma coisa muito curiosa é que esse protagonista era para ser feito por outro ator. Na verdade, o Tarantino primeiro ofereceu esse filme para ter como justamente vilão pro Stallone, inclusive mostrando justamente a ideia de um grande astro antigo que está em seu processo de aposentadoria. Só que o Stallone ficou horrível, dizendo, não, eu não vou fazer um vilão de jeito nenhum, eu vou fazer um cara que faz atrocidades, etc, sabe? E por outro lado a gente fica se perguntando, né, lembrando que eu acho Mercenários bem divertido, né, assim como o filme que ele pegou e fez inclusive crossover com o Arnold Schwarzenegger, o Stallone, né? Se quiser, é aquele da Rota de Fuga, que se quiser eu posso comentar aqui embaixo também, que é trilogia, inclusive, uma coisa que eu descobri recente. O que ocorre é que, gente, pensa, o cara aposentado que surta e resolve virar um psicopata, gente, eu imagino muito como ele se sentiu até mesmo ofendido pelo filme, diga-se de passagem. O filme, como eu disse, ele teve uma bilheteria péssima e faz todo sentido porque ele foge totalmente do clima dos filmes que a gente tem atualmente, mesmo dos climas do filme de perseguição. A gente tem perseguição o tempo todo, né? Então, esse filme é muito mais de conversa, demora, etc, né? Mas, como eu disse, ele é um filme extremamente bem feito, assim, é um filme que você vai pegar, sentar, para tudo para assistir ele e ir na vibe e crescente até pegar e ter as grandes cenas. E como eu disse, personagens são construídos com frases que são comentadas do dia a dia, dando as dicas das coisas que eles vão fazer e de como eles pensam e das coisas que eles conhecem para poder pegar e usar essas habilidades, seja o dublê para atacar as pessoas, seja as protagonistas para poder pegar e se defender do ataque dele. E eu quero saber de vocês, quais outros grandes filmes de perseguição de carros vocês conhecem e quais os outros slashers vocês gostariam que a gente comentasse aqui. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!